Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o psicólogo Mário Pacheco, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês tratando de assuntos principalmente relacionados à dependência química. Eu quero trazer hoje aqui um assunto muito importante que para mim particularmente é relevante, tá? É um assunto voltado para as políticas públicas, para a justiça social e relacionado à dependência química, que é uma técnica ou uma solução que foi basicamente encontrada ou elaborada para ajudar as pessoas que estão na dependência química e as pessoas que já inclusive entraram para o crime por causa disso, né? Que é o que a gente chama de justiça terapêutica, tá? Você sabe o que é justiça terapêutica? Você já ouviu falar em justiça terapêutica? Né? Eu vou... É uma informação, né? Que talvez muita gente não saiba que isso existe e que pode até, de repente, ajudar alguém aí que está com um problema maior com dependência química, principalmente o pai, a mãe, o marido, a esposa, o esposo... E gente que trabalha na área também que precisa ter essa informação. O que é a justiça terapêutica? Bom, aqui no Brasil a gente tem a bendita, né, da Cracolândia, que se fala muito nela, né? Eu conheço a Cracolândia, dentro da Cracolândia. Eu usei crack na Cracolândia e fiz a minha pós-graduação em dependência química ao lado da Cracolândia, trabalhando com as pessoas da Cracolândia. Só que veja bem, toda cidade tem uma Cracolândia. Toda cidade tem. Maior, menor, né? Não importa. Sempre tem aquele nicho de gente perdido ali no meio da rua, né? E todo o país também tem a sua Cracolândia. Cada um chama de um jeito, né? Nós estamos acostumados aqui... O que tem de mais famoso aqui no Brasil com relação ao gueto desgraçado, digamos assim, né? Do uso de crack e de cada droga cada vez pior, é a bendita da Cracolândia. E o mercado de droga, né? É um mercado que não brinca, tá? Existem muitas pessoas que trabalham nesse mercado de droga, né? Cada dia surge uma droga diferente. Cada dia surge uma droga mais potente, uma droga diferenciada, né? Hoje em dia o crack não é mais quase nada, tem a K9, tem não sei o que, tem pessoas usando a ketamina, existem várias drogas, uma pior do que a outra, né? E tem demanda para isso, tá? Porque faz parte da personalidade, faz parte da curiosidade, faz parte da dependência química, querer sempre estar usando uma droga diferente, experimentando uma sensação diferente, né? Porque quem usa droga é assim, tá? É assim. Então, como é que faz para combater isso? Como é que faz para ajudar as pessoas nesse sentido? Porque não podemos deixar o mundo, né? Precisamos fazer a nossa parte, fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, porque lá dentro da Cracolândia a gente encontra muita gente que quer sair, viu? Mas não consegue, né? Porque sozinho é muito difícil. Tem as pessoas que querem sair e não conseguem, tem as pessoas que não querem sair, que querem morrer ali dentro, né? E tem as pessoas que, se forem ajudadas de alguma forma, a gente percebe que existe ali um caminho, uma veia que dá para ser explorada e ajudar essa pessoa. Existem três tipos de internação, de intervenção, digamos assim, né? A voluntária, que é quando a pessoa vai tentar fazer um tratamento e sair das drogas de uma forma voluntária, né? A involuntária, tá? Que é quando a pessoa não quer, mas assim mesmo a gente pode utilizar recursos para tirar a pessoa daquele local e levar para uma internação. E existe a compulsória, que é estabelecida pela justiça, tá? E aí que entra a tal da justiça terapêutica, tá?
Voltando um pouquinho, por exemplo, a involuntária, né? Se, por exemplo, você tem um filho ou alguma pessoa que você conhece que está lá na Cracolândia, que está usando droga em qualquer lugar do Brasil, tá? E que não quer fazer tratamento, você pode, né, requerer uma necessidade de internação através de um psiquiatra, né? E obrigar aquela pessoa, através daquele documento, resgatar, tirar aquela pessoa e levar ela para a clínica para fazer tratamento. Isso é legal. Agora, existe a justiça terapêutica, que são para está mais ligado àquelas pessoas, está totalmente ligado àquelas pessoas que cometem crimes ou que são pegas, né, no tráfico ou em roubos ou até em assassinatos, enfim. E essas pessoas caem na cadeia, passam pelo juiz, e a justiça terapêutica consiste no quê? Em vez de você ir preso, você vai ter que fazer o tratamento. É isso que é a justiça terapêutica. A justiça terapêutica já existe no Brasil, ela foi criada nos Estados Unidos, tá? Faz tempo. A justiça terapêutica foi criada nos Estados Unidos em 1989. Eu vou dar dados para vocês já sobre isso. Infelizmente, aqui no Brasil, ela ainda não funciona direito. Por quê? Porque até não é difícil o juiz entender isso, tá? Existem alguns juizados, alguns cartórios, assim, que tem um pouco de dificuldade para entender isso, mais por preconceito. Sabe aquela história de bandido bom é um bandido morto? Então, né? É aquela coisa, né? Bandido bom é um bandido recuperado. Dependente químico bom é o dependente químico recuperado, né? Não existe tranqueira, ser humano tranqueira. Ninguém nasceu tranqueira, ninguém nasceu mal, ninguém nasceu ruim. Se fez por algum motivo dessa forma, né? Então, se existe a possibilidade de haver aí uma regeneração, uma mudança, por que não tentar? Né? Por que não tentar? Então, esse é o propósito da justiça terapêutica. Então, o que acontece? O juiz vai dizer assim, não, você vai fazer tratamento. Só que aí esbarra em outras dificuldades. Clínicas que aceitam, porque o Estado não paga o tanto quanto a clínica gostaria de receber, tratamentos que não são bons, enfim, existem várias dificuldades aí nesse processo. Mas essa justiça terapêutica é muito bacana. Se ela for bem elaborada, se ela for bem colocada em prática, ela funciona muito bem, né? A justiça terapêutica, ela surgiu nos Estados Unidos em 1989 com o objetivo de reabilitar infratores de crimes relacionados às drogas, em vez de apenas colocá-los na cadeia. Olha que bacana. Ela surgiu nos Estados Unidos em 89 com o objetivo de reabilitar infratores de crimes relacionados às drogas em vez de colocá-los na cadeia, né? Aí você pode dizer assim, tá, mas aí o sujeito vai se acostumar com isso e vai continuar usando. É claro que não. A justiça ela tem que ter lei, ela tem que ter regras, ela tem que ter normas. Tem que ter acompanhamentos, tá? Tem que ter punições se o sujeito não cumprir o contrato que foi feito, né? Talvez não funcione exatamente como deveria funcionar aqui no nosso país por enquanto, porque aí no meio desse processo se perde algum gancho, alguma burocracia, cria dificuldades, né? Seria muito bom se as nossas autoridades dessem mais atenção para isso, que eu acho que é moroso, é devagar, os resultados são pequenos, mas a dependência química é assim, né? Não tem como recuperar o dependente químico da noite para o dia, né? No Brasil, essa justiça terapêutica começou no ano de 2000, no Rio Grande do Sul. Em 2002, em São Paulo, né? Eu conheci 2 fóruns em São Paulo que trabalhavam com a justiça terapêutica. Um dos mais atuantes era o Fórum de Tatuapé. E foi pioneiro, e é pioneiro ainda, né? Em parceria, normalmente,
com institutos de psiquiatria, sempre estadual, federal, municipal, porque tem que ter essas parcerias. Tem que ter parceria clínica, psiquiátrica, psicológica, social e até jurídica, tá? É o que a gente chama de tratamento multifatorial, multifacetado, multifuncional, porque é assim que funciona. Não é uma pessoa que vai ajudar a Cracolândia inteira, né? Conheci vários projetos que atuam em volta da Cracolândia. Tem muita gente que reclama, fala, a gente não vê resultado. Tem resultados. Os resultados são pequenos, mas tem. Tá? Por quê? Porque tem muita gente atuando lá. E tem muita gente que já conseguiu sair. Tá? Aí, há poucos dias, saiu uma pesquisa, né? Olha, veja só. Eu vou passar aqui para vocês esses números, vocês vão ver que os números são pequenos, né? Mas é um ser humano. Um ser humano já justifica. Esse projeto todo analisou 150 pacientes que foram encaminhados pela Justiça Terapêutica de 2012 a 2022. De 2012 a 2022. 10 anos. Encaminharam 150 só, tá? Os resultados mostraram que 59,80% dos pacientes cumpriram integralmente o tratamento. Mais da metade. 150. Mais da metade. Tá? Ou seja, 80 pessoas, um pouquinho mais, provavelmente, cumpriram o tratamento integralmente, né? Destacando a justiça terapêutica como uma estratégia eficaz para a reintegração social e a redução da reincidência criminal, tá? Então, por que eu quis gravar esse vídeo? Porque isso funciona. Isso funciona se for trabalhado de uma forma correta, com paciência, né? Você vai ter que mandar o sujeito para a clínica, vai ter que fazer o acompanhamento do tratamento dele, vai ter que procurar prover de alguma forma as necessidades sociais dele. Quando eu falo em necessidades sociais, são as básicas mesmo, tá? Se você for na Cracolândia, por exemplo, eu tive por lá muito tempo, tanto quanto usuário e também como depois como psicólogo, né? A maioria daquelas pessoas não tem documento, já perderam tudo, não tem nome, não tem mais nome. Tá? Então não tem RG, não tem CPF, não tem certidão, não tem mais nada. Não tem trabalho, não tem família, a família já abandonou, não quer mais nem saber. É a reinserção social, depois tem que ajudar a arrumar um emprego, às vezes tem que arrumar um local para morar, existem as residências terapêuticas, que são ótimas também e funcionam super bem. Tá? Então essa justiça terapêutica, se ela for bem aplicada, se houver uma rede de pessoas dispostas a ajudar nesse sentido, a trabalhar nesse sentido, né? E quando eu digo dispostas a ajudar, não é dispostas a ajudar de graça, é disposta a trabalhar, a ajudar o dependente químico fazendo esse trabalho e ganhando dinheiro. Para isso, o poder público precisa ter vontade de montar esse programa, de cabo a rabo, do início ao fim, né? Não é simplesmente o juiz chega lá, bater o martelo e fala assim, não, você não vai para a cadeia, você vai para a clínica e esquecer. Não. Qual é o próximo passo? Vai entrar a rede social toda para ajudar esse processo. Depois que ele estiver fazendo o tratamento, entra a parte psicológica, entra a parte psiquiátrica. Depois que ele terminar o tratamento, entra a parte social novamente, junto com a parte psicológica, junto com a parte psiquiátrica. E vai
até o sujeito começar a conseguir andar com as suas próprias pernas. Ter um trabalho, constituir uma família, esquematizar uma vida boa e normal para ele, sem drogas. Voltar para o seio social, né? Ter dignidade, voltar a ser uma pessoa digna. Talvez muitos de vocês não tenham a mínima ideia da falta, do quanto é triste e feio você olhar para aquelas pessoas lá na Cracolândia e ver a falta de dignidade, a falta de respeito que eles têm com eles mesmos, tá? Por quê? Porque tem uma doença psiquiátrica. Gente, a droga, ela é muito maior do que qualquer sentimento ou qualquer desejo que o próprio ser humano tenha. É necessário uma ajuda muito grande para poder sair disso, tá? Então, fica aí uma dica para, se alguém da área política ou da área social que seja importante, né, dentro do país, importante no sentido de poder conseguir recursos e montar alguma coisa nesse sentido, né, dentro da sua cidade, dentro da sua comunidade, dentro do seu estado, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. E tem muita gente disposta para trabalhar com isso, tá? Vamos tomar um pouco de cuidado com os entraves burocráticos, né? Porque a burocracia, infelizmente, é um instrumento de autoridade, né? Mas dentro desse instrumento de autoridade, a gente pode ter um propósito maior, que é reabilitar o ser humano que está usando droga, o ser humano que está na criminalidade, simplesmente porque entrou e agora não consegue sair, né? Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Assim como tem demanda para isso, tem que ter oferta também, né? Então tem a demanda de quem usa a droga e tem a oferta de quem está disposto a pegar essa demanda e falar, tá aqui, vamos resolver isso, vamos tentar resolver, né? E também deixar bem claro que é sempre uma tentativa. Veja bem, 59,80%, 59,8%, né, por cento desses 150 é mais da metade, né? Se falasse em 10%, 12%, 15%, a gente poderia duvidar. Mas 59,8%, quase 60%, né? 150, 60% de 150 são 90 pessoas. 90 pessoas que estavam usando crack e que conseguiram sair e que estão tendo. Isso é pesquisa. Isso daqui foi feito dentro da Justiça Terapêutica lá, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, tá? E funciona. Funciona sim, porque eu já tive a oportunidade de presenciar isso pessoalmente, tá? Gostaria também de chamá-los a atenção para um curso que eu tenho na plataforma do Hotmart, que ensina técnicas e manuseios psicoterapêuticos para você ajudar a pessoa que quer sair das drogas, da depressão, da ansiedade, dos vícios, né? Para você que é dependente químico, para você que é psicólogo ou estudante de psicologia que quer aprender como trabalha com isso, né? Eu tenho quase 40 anos de experiência na área, também sou dependente químico em recuperação, trato dos meus pacientes em consultório. O número é pequeno, mas é eficaz, é eficaz. Eu posso dizer, sem medo de errar, tá? Que eu tenho mais ou menos 85% de sucesso com os meus pacientes que usam droga, tá? Demora muito, tá? Mas a gente chega lá. Conheçam esse meu curso, me curtam nas redes sociais, ouçam os meus vídeos, tem muitos vídeos interessantes. O meu assunto, o meu discurso é um discurso honesto. Eu não trago milagre aqui. Também não trago soluções, trago ideias. Né? E dentro da dependência química tenho diretrizes, né?
que está dando certo para os meus pacientes e que se deu certo para mim, pode dar certo para você também. Tanto para você que é psicólogo, quanto para você que é dependente químico em recuperação. Agradeço você ter me ouvido, me conheça nas redes sociais, sempre como psicólogo Mário Pacheco. Curta os meus vídeos, se você tiver vontade de curtir, claro, né? Compartilhe com pessoas que precisem. E muito obrigado por ter me ouvido e até a próxima.